Bom, gente, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é da nossa esfera física. A gente sabe que esfera física é a primeira esfera do nosso organismo que a gente consegue enxergar. Afinal, é só você ir ali olhar no espelho que você vai ver qual é a sua esfera física. E dentro desse conceito de esfera física, o que eu preciso olhar? O que eu preciso cuidar? Eu preciso cuidar do meu corpo? Eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso cuidar da minha alimentação? Eu preciso cuidar da minha alimentação. Mas por que eu preciso de cuidar de tudo isso para poder me conectar com a esfera mental? Por que eu preciso cuidar de tudo isso e como eu preciso cuidar de tudo isso para poder me conectar na minha esfera emocional? E mais ainda, para eu ter uma saúde plena, uma saúde de alta performance, como eu preciso cuidar da saúde dos meus átomos? Agora você vai entender como que essas 4 esferas de saúde estão conectadas. Então a gente vai começar pela nossa esfera física. Quando a gente fala de esfera física, o que eu sei? Eu sei que quando você olha para você, você é um corpo, certo? O seu corpo, ele é formado de órgãos. Pensa que isso aqui é um cérebro. Acredita em mim, bota fé que isso é um cérebro. Você tem coração e você tem inúmeros outros órgãos no seu corpo. Cada um desses órgãos, eles são formados por células. Então, o seu cérebro, ele é formado por neurônios. O seu coração, se a gente for pegar uma laminazinha, ele é formado por células cardíacas. E cada uma dessas células, ela apresenta uma quantidade de informações sobre você, que é o que eu chamo de código de barras, que é o que eu chamo de informação genética, que você também pode conhecer como a sua impressão digital. Então, cada uma dessas células, elas apresentam um código de barras, que é o seu DNA. Esse aqui é o seu DNA. Todo mundo tem um desse. Então, quando a gente fala DNA JOJ, é isso aqui que a gente está falando. É a nossa informação digital. É a nossa informação que a gente tem aqui dentro da nossa célula. Então, cada uma dessas células, ela tem uma informação, que é o seu DNA. E esse DNA, ele é formado por uma coisa que a gente chama de bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas. Eu estou voltando lá na biologia para vocês, tá? Essas bases nitrogenadas são essas fitinhas que a gente tem aqui, tá? Cada uma dessas fitinhas, ela é chamada de base nitrogenada. E essas bases nitrogenadas, elas têm nomes. A, T, G, C, U. Que é o quê? Adenina, timina, guanina, uracila e cistina, perdão. Procrastinando novamente o seu projeto? Você sabia que o biohacking te ajuda a atingir uma vantagem imensurável na sua performance? Te revelando os segredos para uma saúde plena, com mais energia, disposição, qualidade de vida e até prevenção de doenças? Participe da maior plataforma em biohacking aplicado à saúde da nova era. Clique no link da descrição. Tá? Essas bases nitrogenadas, elas são formadas por elementos bioquímicos. Esses elementos bioquímicos que a gente tem, eu vou desenhar aqui, é como se fossem pequenas unidades que elas são formadas de carbono, de oxigênio, de hidrogênio e de nitrogênio, lá da nossa tabela periódica. Vou virar aqui para ficar mais claro. Então, eu tenho um corpo. O meu corpo, ele é formado por órgãos, cérebro, pulmão, coração, rins. Esses órgãos são formados por células. Essas células, elas são formadas por um código genético, um DNA, onde a minha impressão digital, onde eu vou estar com todas as informações do meu organismo ali. E essas impressões digitais, que é o meu DNA, elas são formadas por elementos bioquímicos: cromo, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Sabe o que isso aqui quer dizer? Vocês já ouviram aquele ditado: do pó viemos e do pó ao pó voltaremos? É por causa disso aqui, gente. Então, a nossa base é formada por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E se a gente for pegar lá na tabela periódica, tá? Se a gente for pegar lá na tabela periódica, o que cada uma dessas letrinhas quer dizer, cada elemento químico desse quer dizer, eu vou pegar um carbono. Se você pegar uma tabela periódica e consultar, lá na tabela, você vai ter que o carbono, ele tá assim na tabela C612.011U. O que quer dizer isso? Quer dizer que um átomo de carbono, ele tem 6
prótons com uma massa de 12,011 U. Rô, tá muito complicado, Doc. Não tô conseguindo entender nada. Calma, respire e presta atenção, porque vai ficar bem facinho agora. Isso aqui, se você for olhar a fundo, quer dizer que eu tenho um carbono no centro e eu tenho anéis com as cargas elétricas. Então quer dizer que cada um desses elementos, ele é formado por prótons, cargas positivas, elétrons, cargas negativas e nêutrons, que são cargas neutras. Tudo isso aqui eu mostrei para explicar para vocês o que, gente? Quando a gente fala das esferas física, mental, emocional e energética, eu tô mostrando pra você que você sai de um corpinho, você sai disso aqui, dessa estrutura que você olha aí no espelho na sua casa e você tá vendo o seu corpo, e você chega aqui. Você chega aqui, ou seja, você realmente é energia. E como é que eu provo pra você que você é energia? Quando eu olho aqui e eu falo pra você que o seu cérebro, ele tem as células dos neurônios, para que você tenha uma atividade cerebral, para que você tenha aqui uma atividade onde você tem uma frequência de pensamentos, cognição, raciocínio, foco, concentração, você precisa que esse seu neurônio, ele produza substâncias químicas que vão te fazer ter vida, te fazer ter cognição, te fazer ter velocidade de pensamento. E aí, essas substâncias químicas são o quê? São os seus neurotransmissores. São os seus hormônios. Então, por isso que você precisa cuidar da sua saúde física, mas você também precisa cuidar da sua saúde mental. Porque quando eu tô falando de saúde mental, é a produção dos teus hormônios cerebrais. E é justamente quando a gente fala disso aqui, que a gente fala da ação do Infocus, por exemplo. Porque a gente está trabalhando com substâncias que vão melhorar o meu nível de cognição, os meus hormônios cerebrais. E aí eu entendo que se eu estiver comendo bem, se eu estiver fazendo atividade física, mas eu não estiver cuidando da parte dos meus hormônios cerebrais, eu não vou estar tendo o equilíbrio que eu preciso na minha saúde física e na minha saúde mental. Logo, a minha capacidade de produtividade, de raciocínio, de velocidade de pensamento, de tomada de decisão, ela vai estar prejudicada.